Nós vamos agora trazer também um convidado aqui à nossa roda. Está já o Rafael Cortez, da Tendências, está aí, já estou vendo. O Rafael está ali. Boa noite, Rafael. Obrigado pela participação. Rafael, começando por você, boa noite, já dei a meus colegas aqui, faltava estar aí, já cumprimentei, já pude cumprimentar. Rafael, 2013 é um ano tão importante na política brasileira. Ali a gente vê a coincidência de movimentos de protesto, de indignação, do surgimento de nomes importantes nessa onda que é concomitante à Lava Jato. Hoje, a gente pode dizer, acabou tudo isso? Boa noite, William, demais presentes da bancada, é um prazer estar conversando com vocês. Eu não diria que encerrou, mas eu diria que é mais um episódio de um certo de reequilíbrio de contas entre atores políticos e organizações do Estado brasileiro, que acho que você foi muito feliz em recuperar 2013, né? E de algum momento é fruto daquele movimento de 2013 de contestação à elite política tradicional, depois reforçado por todos os desdobramentos da Lava Jato. Eu diria agora que a gente está numa fase de contra-ataque da elite política, isso com todos os vícios e méritos das disputas entre essas organizações. O que acho que a gente aprende disso tudo é que o enfrentamento ao sistema, né, um discurso, prática de ruptura, prática de contestação muito direta, tem um custo muito elevado e quase sempre geram muita expectativa para depois muita frustração. Eu acho que é isso que está todo mundo assistindo nesse momento. Rafael, fica conosco. Isso aqui é uma roda de conversa. Não espere eu passar a palavra. Se você não pedir, eu a passarei à medida que a conversa progride. Thaís, começando por você. Quando o nosso convidado, o cientista político Rafael Cortez, diz que isto é um reequilíbrio de forças, de que forças estamos falando? Boa noite, William. Boa noite, Rafael e aos meus colegas. William, naquele momento em que a Lava Jato surge e que também esses movimentos se fortalecem, seja a partir de uma pauta específica, como foi 2013, e depois ampliando para outras questões até chegar ao impedimento, ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a gente tinha um cenário de muito questionamento da política, de colocar em dúvida se a política deveria ser feita por aqueles personagens que até então comandavam a política. Houve ali, a partir desses dois movimentos, eu coloco eles dois juntos, Lava Jato e esses movimentos de rua, um certo deslumbramento da sociedade. Com a Lava Jato, especialmente, compartilho aqui uma análise que eu vi hoje de ministros dos tribunais superiores, de que houve uma espécie de fechar dos olhos para os métodos. A sociedade apoiava tanto o que estava sendo feito, o que estava sendo entregue, que em determinado momento ninguém olhou para os métodos. E Thaís, hoje... Só terminando. E hoje que a gente viu com essas duas decisões, seja da Alesp, Assembleia Legislativa aí de São Paulo, seja do Tribunal de Contas da União, foi uma espécie da cortina caindo. Então, está escancarado que agora não há mais como fechar os olhos. Você foi a um ponto que me parece nevrálgico e você usou uma expressão dura. Você disse deslumbramento da sociedade. Algumas pessoas dirão, querida Thaís, isso não foi deslumbramento, isso foi um despertar. Isto foi a manifestação de uma profunda indignação com o sistema político que a todos nós, durante muito tempo, nos deu a impressão que a gente luta por defender valores e o sistema acaba triunfando. Caio, é excelente o ponto que a Thaís coloca, porque é o fulcro da nossa discussão política, que é a seguinte: a Lava Jato, afinal, não descobriu uma roubalheira maior da história? A Lava Jato não expôs os maus feitos e a maneira como se tentou comprar a democracia através de pagamentos espúrios com dinheiro público desviado? Como assim agora ela é perseguida? Sistema, boa noite, Lilian, boa noite a todos. Na minha percepção, o sistema, né, o que a gente chama de establishment, é muito mais forte do que 5 anos de uma operação, né?
se a gente considerar, forçando um pouco, que são 5 séculos, 500 anos dessa cultura de corrupção, entranhada no Estado brasileiro, não seria uma operação em 5 anos que teria poder e força suficiente para desestabilizar, tanto que o sistema está contra-atacando. O meu ponto central aqui, que eu quero levantar também, é que os outsiders que entenderam a linguagem e os códigos da política se deram bem. Quem não entendeu, caiu fora. E eu fiz aqui, vamos lá, João Dória, por exemplo, que está com dificuldade, 2% de intenção de voto e sem apoio interno para ser candidato a presidente, foi o grande outsider da eleição de 2016 aqui em São Paulo. Selma Arruda, né? A Moro de Salles, 18, né? Foi caçada, né? Wilson Witzel. Você tem outsiders que não entenderam a linguagem, mas você tem outsiders, Romeu Zema em Minas, não estou fazendo juízo de valor sobre a gestão dele, que pouco conheço, Ibanez Rocha, no Distrito Federal, entenderam a linguagem da política e entraram ali no meio do político. E eu jogo ainda mais. Dilma Rousseff, será que não foi a grande outsider sacada pelo Lula em 2009 e teve o fim político que teve com o impeachment? Nossos dois analistas de política hoje estão doendo. Rafael, estou esperando você falar também. Que eles estão colocando questões de uma centralidade enorme, difíceis, abrangentes. Você vê, a Thaís diz, houve um deslumbramento, cometeram-se crimes para combater crimes. Essa é uma frase famosa que vem de ministros do Supremo aos quais você se referiu, Thaís. O Caio levanta um aspecto importante. Quem entendeu o jogo da política sobreviveu. Quem não entendeu o que é o jogo da política ficou no caminho, como é o caso, por exemplo, dessa questão hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Raquel, como é que você está vendo isso? William, na época da Lava Jato, eu me lembro de cobrir muito de perto, porque era a primeira vez com que grandes empresários eram... Você escreveu um livro sobre um episódio importantíssimo da Lava Jato, que foi a delação da JBS. Então, era a primeira vez com que grandes empresários e políticos de renome eram colocados diante da lei. Então, não foi um deslumbramento da sociedade, foi quase uma catarse, foi algo realmente muito marcante. Agora, o que aconteceu naquele período é que quem se diz paladino da lei, da ordem, da justiça, é a mulher de César. Você não pode deixar brechas. E conversando hoje com aliados do deputado Arthur Durval, também olhando um pouco para esse outro episódio do TCU, se diz muito, né, das filigramas jurídicas ou que não entraram no jogo da política, ou que se armou para lá e para cá, mas o fato Arthur Durval deu aquelas declarações sexistas. Os procuradores da Lava Jato, ao que tudo indica, usaram diárias indevidas. Então, eles deixaram uma brecha. E quem entra numa guerra disposto a enfrentar o sistema, vamos colocar assim entre aspas, não pode deixar brecha. Não pode deixar brecha. Rafael Cortes, você vê a amplitude da conversa que nós estamos tendo aqui, mas eu tenho a impressão que na cabeça de todo mundo que nos acompanha agora, a pergunta central é a seguinte, eu passo lá a você, Rafael. Se a gente liga esses dois fatos e chega à conclusão, como você mesmo chegou na sua primeira intervenção, que o que a gente está vendo é um reequilíbrio de forças e que a política, no sentido mais amplo, ela acaba imperando, isso sugere o quê em termos de caminhada para frente? Acho que a gente tem duas leituras, William. A primeira é que esse reequilíbrio ele faz parte de um sistema de freios e contrapesos, né? Que é, no fundo, a inspiração da democracia representativa. Isso remonta lá aos pais fundadores, quando os Estados Unidos, ao lutar pela independência, estavam também construindo as bases desse sistema representativo. Eu até me inclino, se já me permitir aqui um espaço, a uma ideia de que, num certo sentido, esse é um movimento, de fato, de as organizações se controlarem. Acho que um ponto importante aqui é a gente entender que não tem monopólio da virtude, né? E que são organizações dentro do Estado que estão, de alguma maneira, jogando um jogo político, fazendo uma luta política, né? Inclusive para disputar poder, seja poder orçamentário, poder institucional e afins. Agora, Rafael, William, você está se referindo claramente ao judiciário através do STF e o parlamento através das prerrogativas que o parlamento tem de exercer a política?
É basicamente esse ponto, William. Eu acho que é onde que conversam essas duas dimensões, porque o que a gente está conversando aqui hoje, né, desse reequilíbrio de forças, ele tem uma dimensão claramente político-partidária, relacionado à eleição, quem que disputa partido, quem que faz aliança, qual é o perfil de recrutamento da elite política, etc. e tal. E tem uma outra dimensão, que é a dimensão judicial, né? Que é um pouco como é que o poder judiciário arbitra e às vezes entra nesse conflito político. O que eu acho que tem em comum aqui, e vale a pena a gente pensar, é que nas duas dimensões, seja essa dimensão representativa, seja a dimensão do controle judicial, a sociedade é mobilizada, as próprias elites mobilizam a sociedade, ou seja, a sociedade ela serve um pouco como um instrumento de barganha entre essas organizações. Os próprios atores da Lava Jato, associados à Lava Jato, não escondem isso. Inclusive, se a gente acompanhar, por exemplo, as redes sociais, como esse diálogo da sociedade com a operação foi importante, inclusive, para a comunicação, para a maneira como eles se legitimavam no combate à corrupção. Do mesmo modo, essa elite que está surgindo no bojo desses protestos, no bojo do pós-Lava Jato, também utiliza uma retórica de uma real representação, né? Então, acho que o que nos dá em comum aqui é o que a gente aprende como sociedade, como soberano, né, para a gente poder ter algum aprendizado lá na frente e evitar que esse acerto de contas, no fundo, mine algumas bases do que foi conquistado nos últimos anos. Tá, ótimo. Eu vou sair do aspecto mais abrangente, quase filosófico, porque, no fundo, o que você está colocando aqui em consideração é em torno de quais princípios a sociedade brasileira que viveu o período em que não há virtuosos, que foi o que você disse, todo mundo, alguns cometeram crimes para combater crimes, os outros fizeram e expuseram as suas faltas de virtudes como grande ferramenta da política. Eu vou deixar esse lado filosófico para lá, e um pouco mais diante do que você acabou agora de dizer. Que lições que a gente aprendeu, vamos ter que peso desses fenômenos, protestos, candidaturas novas, movimentos que não chegaram a se consolidar como partidos e luta contra a corrupção no cenário político que se abre agora, Thaís. William, algumas vezes a gente tratou disso no Jornal da CNN e o que me chama bastante atenção é como 2020, a eleição de 2020, ela já nos deu uma espécie de aperitivo do que seria um pouco esse cenário de 2022. A partir de todo esse movimento que a gente vê se degradando, seja por conta das derrotas da Operação Lava Jato e seja pelo fato de esses movimentos não conseguirem se transformar em organizações políticas de fato, a gente vê uma volta da política tradicional, não sei se essa é a melhor palavra para definir. O Caio gosta, é pragmatismo. William, mas queria acrescentar um ponto no que você está colocando, Thaís. De 2020 para cá tivemos uma pandemia. As pessoas morreram aos montes, as pessoas ficaram muito mais pobres. É até natural que o discurso de corrupção tenha perdido mas pouco não é da isso, relevância. Raquel, mas não é só isso. Relevância diante da necessidade de comer. Mas não estou falando especificamente do combate à corrupção. O que me parece que está bastante claro é que há um entendimento de que política precisa ser feita por políticos. Não, Thaís, mas é que o ponto que eu estava colocando é exatamente que essa necessidade surge quando a sociedade é afligida por uma pandemia e ela busca quem de alguma forma vai tentar ajudar e quem tem mais experiência aqui para governar no meio desse caos. Mas então, estamos falando a mesma coisa. Não, exatamente. Eu retomo a minha fala original. Quem entendeu a linguagem da política, os códigos da política, que não são simples, até para a gente que cobre há muito tempo, é difícil captar. As nossas conversas com fontes, né, da política, né, Thaís? Muitas vezes o sujeito fala sem dizer, muitas vezes são sinais que a gente tem que captar. E essa é uma linguagem da política que os políticos tradicionais sabem fazer, mas os outsiders não sabem fazer. E os outsiders que compreenderam isso
conseguiram se dar bem. Só mais uma coisa sobre Lava Jato. A minha percepção é que a Lava Jato rui a partir do momento que ela cumpre o fim de derrubar o PT, em 2016, e quando ela começa a avançar muito fortemente sobre outros grupos políticos, que não o PT, que já tinha caído, Queiroz? e principalmente Poder Fabrício Judiciário. Queiroz? Não, e principalmente. Não, antes Queiroz vem disso. depois aí, pois. Antes disso, principalmente Poder Judiciário, que ficou intacto e que se fechou, porque o Poder Judiciário, no primeiro momento, encampou e apoiou a Lava Jato. E quando a Dilma cai, o Poder Judiciário passa a atacar a Lava Jato e continua atacando até hoje. Caio, nós vamos voltar ao assunto. Ele me parece da maior relevância, sobretudo também para quem está tomando suas decisões de voto agora no final do ano. Me parece que é uma contribuição que a gente está obrigado a dar, discutir essas coisas mais abrangentes. Eu, infelizmente, tenho que parar aqui um pouco a conversa. Não, parar um pouco não significa interrompê-la. Nós vamos voltar a ela. Queria agradecer você, por enquanto, a Thaís, especialmente ao Rafael Cortez, cientista político, pela participação na nossa roda. Esperamos vê-lo outras vezes também. Rafael, muito obrigado. Boa noite a você. Raquel, até já. Thaís, Muito obrigado. até já. Boa noite a todos. E Caio, até já.